Salve Imparável! Estamos aqui no estúdio improvisado, como todos vocês sabem. Eu quero falar a respeito de algo interessante. O brasileiro, ele é tão ignorante às vezes, isso me dá uma certa até... Eu fico até um pouco irritado com isso, que o brasileiro ele acha que um jovem, ou um adulto, qualquer tipo de pessoa que esteja com o fundo do carro aberto vendendo tênis e pague suas contas e viva daquele trabalho, é menor ou de certa forma menos inteligente do que um médico ou um advogado que vive de carro importado financiado, pagando uma bíblia lá de 30, 40, 50 prestações. E por que eu estou dizendo isso? Eu quero contar para vocês a história da Nike, dos donos da Nike. E eu digo assim que é uma história muitas vezes que poucas pessoas conhecem. E uma coisa que me irrita no brasileiro é que ele acha que essas grandes empresas que têm mais de 50, 100 anos, aconteceu do dia para a noite. Ninguém quer viver do longo prazo, ninguém quer investir uma vida em um projeto. Todo mundo quer crescer do dia para a noite. E a história da Nike, ela tem um contexto em que foi de muita luta, muito esforço, muita dedicação. Em uma época que a própria Adidas já existia, e a Adidas já era uma empresa conhecida, né? Os tênis Adidas já eram conhecidos. E o Phil, o dono da Nike, né? O Phil Knight, ele era um atleta. E como foi que começou toda essa empreitada dele? O Phil, ele como ex-atleta, ele teve uma ideia, ele nesse lance de competir, ele foi para uma competição no Japão e ele começou, ele conheceu os tênis Tiger. E aí quando ele conheceu os tênis Tiger, ele viu que era um tênis mais barato e que era ótimo para os atletas. E o que é que ele fez? Quando ele voltou do Japão, ele começou a pedir dinheiro emprestado aos amigos, à namorada, aos irmãos, ao pai e à mãe. Ele começou a pedir dinheiro emprestado a todo mundo. E aí ele juntou uma grana e pediu dinheiro emprestado e disse: depois eu te pago, depois eu te pago. E foi pedir dinheiro emprestado a todo mundo. E aí o que é que ele fez? Ele pegou esse dinheiro e comprou 300 ou 30 pares de tênis da Tiger, que era uma empresa japonesa. E aí o que é que ele fazia? Ele pegava o carro dele e ia para frente dos centros esportivos nos Estados Unidos, onde estava tendo competição, e ele abria a mala do carro e botava os tênis para vender. E aí ele começou a vender aos pouquinhos, e aí o treinador dele, o que virou sócio dele, o Bill Bowerman, o Bill Bowerman, ele era um cara muito assim, ele era um cara muito criativo, ele era um cara muito assim, que entendia tudo dos atletas, do esporte. E ele sempre tinha na cabeça dele assim: pô, eu preciso criar um tênis que seja leve e que seja um tênis que seja eficiente, né? Que ajude os atletas, não que, usando uma palavra meio chula, não que esfole o pé dos atletas, né? E em 1962, o Bill, né, que era treinador, junto com o Phil, eles começaram a vender esses tênis e ao mesmo tempo Bill começou a estudar, entender mais sobre
sobre como é que criava uma palmilha que fosse uma palmilha mais que não judiasse tanto dos pés dos atletas. E aí Bill, na máquina de costurar da casa dele, que era uma máquina da esposa dele, ele pegou e conseguiu criar uma palmilha, né, que de certa forma era mais eficiente, mais leve e ao mesmo tempo não judiava tanto dos pés dos atletas. E aí, quando ele criou isso, eles começaram a colocar nos tênis e aí começou a dar certo. E aí Bill teve uma ideia, não, nós vamos parar de criar os tênis, não vamos parar de vender os tênis da Tiger. Eles já estavam tendo problema com a Tiger por causa de direitos autorais, essas coisas, né? Que já estava começando a crescer. Aí, em 1962 eles começaram a pensar em algo maior. E em 1973 eles resolvem, né, depois desse tempo todo na correria, vai em cima, vende, tá. Em 1973 eles resolvem criar a Nike, né? E aí eles têm uma amiga chamada Caroline e eles sem dinheiro, né? Não tinham dinheiro. Para todos que acham que a Nike já começou rica, não, eles não tinham dinheiro. E aí Caroline cobra, eles querem criar uma marca para Nike. E aí eles, se vocês estiverem ouvindo um barulhinho aí, é porque o estúdio é improvisado. O vizinho tá furando a parede. Então aí eles pegam, o que é que eles fazem? Eles contratam a Caroline e ela cria a marca por $35 na época, a Swoosh, né? A Swoosh, que é aquele símbolo da Swoosh, que custou $35, imagine. Hoje a empresa é trilionária, né? E essa marca, a Swoosh da Nike, é reconhecida na galáxia, né? Mas o que é que eu quero trazer com vocês? Dentro desse livro aqui, ó, A Preguiça, de Francisco Fausto, na página 49, ele fala algo muito interessante. Eu não quero julgar ninguém, eu não quero aqui dizer quem está certo, quem está errado. Aqui eu quero te mostrar que, independente do seu sonho, independente de tudo que você crê, independente da sua religião, se você colocar o dinheiro como prioridade, pode ter certeza, é um bom sinal de que seu negócio não vai para frente. Porque quando você coloca o dinheiro para tudo, você fica sempre dependendo do dinheiro para fazer alguma coisa. E isso te trava, isso te bloqueia. Aqui nesse livro ele fala assim, ó, é um excelente exercício para ajudar-nos a cair na conta da nossa falta de, ele bota aqui, laboriosidade. Poderia ser perguntar-nos, quando você sente uma falta de ação, de trabalhar, de fazer alguma coisa, você deveria se perguntar, esta tarefa é minha mesmo? Você está num projeto, num trabalho, numa empresa, você é concursado, você está numa faculdade, você está num serviço público. Você deveria se perguntar assim, esta tarefa é minha mesmo? Muitas vezes deveríamos responder, não é minha, porque é anônima. É uma tarefa superficial que qualquer um poderia ter feito. Muitas vezes você está trabalhando aí no serviço público, carimbando o papel o dia todo. Cara, você pode pensar assim, e será que eu estou fazendo realmente? Qualquer um poderia estar fazendo isso. E ele vai mais longe, né? Ele diz assim, não traz
a minha marca. Esse trabalho não traz a minha marca, porque não me entreguei a ela com toda a minha capacidade e iniciativa. Cara, ficar assinando papel, ficar carimbando papel o dia todo no serviço público, não traz a minha marca, porque não me entreguei a ela com toda a minha capacidade e iniciativa. Você pode muito mais. O que ele está dizendo aqui, você pode muito mais. Você pode deixar sua marca de uma maneira muito maior, mas em busca de uma segurança, em busca de um dinheiro que possa pagar só suas contas, você deixa de ser mais, você deixa de produzir mais. E ele fala aqui, naturalmente, a nossa marca não é a da frívola originalidade, mas a marca inconfundível da nossa diligência, do nosso amor. Então, a sua marca não deve ser uma marca de uma frívola originalidade. Por exemplo, eu que criei isso, eu sou dono disso, eu fiz isso. Não deve ser apenas nada porque isso aqui foi eu que criei, isso aqui é minha ideia. Não. A sua marca a marca inconfundível da nossa diligência e do nosso amor, mas a marca tem que ser algo inconfundível da nossa diligência, do nosso amor. Você ser diligente, você fazer com que aquilo que você acredita transborde e que essa marca seja uma marca do seu amor, o seu amor pela sociedade, pela vida, pelas pessoas, pela comunidade. É o que a Nike fez. A Nike, o que é que eles pensavam? Eles não pensavam apenas em vender pelo dinheiro. O treinador, o Bill, ele queria criar um produto que fosse diferencial, que ajudasse os atletas, que solucionasse um problema que era o problema em que os tênis faziam mal aos pés dos atletas. Não era um tênis de competição, era mais tênis de moda. E em 1973 eles criam a Nike. Eles criam a Nike. Só que chega em 1971 eles criam a Nike. Em 1973 o mundo entra em crise, principalmente os Estados Unidos. Aí você vai me dizer, foi fácil? Não foi. Por quê? Quando eles criam a Nike, eles estavam passando um momento de criação da empresa, eles não tinham grana. Então eles estavam num momento decisivo ali do início. Logo nos primeiros 2 anos vem a crise, em 1973. Por quê? O que foi? De onde veio essa crise econômica tão grande que foi a crise do petróleo? O Egito e a Síria, eles resolvem atacar Israel brigando por terras, né, por territórios lá ali naquela parte do Oriente, ali da Europa, tudo. E os Estados Unidos entram no jogo para defender Israel. Então, os Estados Unidos mandam o exército americano para defender Israel. Nesse processo de defender Israel, a Arábia Saudita e vários outros países do Oriente bloqueiam o fornecimento de petróleo para os Estados Unidos. Aí os Estados Unidos entram em crise porque começa a ter escassez de combustível, começa a ter inflação, aí inflação, vem juros altos. Quando vem os juros altos, vem o desemprego. E nesse processo de juros altos, a Nike começou a entrar em processo de retomada de estratégias. Só que o próprio Phil e o Bill, eles entenderam que por eles ter vindo de um processo bem criativo e por eles nunca ter tido grana para começar o negócio, eles perceberam que o que é que eu preciso fazer? Parcerias. Eu preciso fazer parcerias porque tem pessoas que estão na mesma crise que a gente. E o que é que eles fizeram? Eles aproveitaram desse momento a criatividade, né?
Porque no momento de escassez, no momento que falta recurso, você tem que ser criativo. E é esse ponto que muitas vezes o brasileiro ele se perde. O brasileiro ele é muito criativo, mas o brasileiro sempre quer ter dinheiro para ser criativo. E o dinheiro muitas vezes te bloqueia. E o que aqui o Phil e o Bill fizeram? Não. Vamos começar a fazer parcerias com atletas. Naquela época não existia. O atleta ele usava o tênis, né, de qualquer empresa. O cara gostava da Adidas, ele usava. O cara gostava da Puma, ele usava. O que é que a Nike fez? A Nike começou a fazer parceria. Ele dava uma porcentagem das suas vendas para o atleta. Então o atleta que usasse o tênis, eles assinavam um contrato, né? E esse atleta era um atleta exclusivo, ele ia receber uma porcentagem das vendas do tênis. E o que é que aconteceu? A Nike começou a crescer em um momento de crise. Imagine. E é nesses momentos de crise que você reconhece quem são os verdadeiros líderes. Os verdadeiros líderes você vê no momento em que falta dinheiro, falta recurso, no momento de caos, crise econômica. E aí, essa parceria, essa junção entre Nike e atletas, que já eram atletas conhecidos no cenário americano, a Nike começou a crescer. E esses atletas começaram a aparecer com tênis. Esses atletas, todas as competições estavam com tênis Nike. Todo mundo queria saber quem era a Nike, foi crescendo. E tomou uma proporção do que a gente tem hoje, que é esse império, né, que a Nike hoje é. O Phil e o Bill venderam. O Phil tem 30% hoje da empresa, mas ele já se aposentou. Ele acho que está na faixa dos seus 85 anos. E ele se aposentou, ele passou a empresa para o presidente atual. Esse presidente atual, ele era design da empresa, desde 1970 e pouco, esse cara era o design da empresa. E hoje ele é o presidente. E a empresa hoje, a Nike hoje, é esse império que muitas vezes as pessoas acham que teve muito dinheiro por trás. Nada disso. É uma coisa que a gente, né, precisa entender, que o dinheiro não te define, o dinheiro não define seu sonho, o dinheiro não define algo que você quer fazer para contribuir com as pessoas, contribuir com sua comunidade, contribuir com sua família, contribuir com a sociedade. Nunca deixe que nada impeça que você coloque o seu projeto em andamento. É um passo por dia. Eu estou aqui fazendo esse trabalho no YouTube, mas todo dia tem uma certa dificuldade. E a gente tem que aprender com cada uma delas. E é isso que eu quero trazer para você. Ser imparável é ter um espírito de que, independente do que aconteça, independente da minha preguiça, independente de todas as circunstâncias, eu vou fazer. Ser imparável é isso. Ser imparável é você não parar porque te falta recurso, não é você parar porque te falta motivação. Caramba, a motivação não vem antes da ação. Engraçado isso, né? A motivação, ela não cai do céu. A motivação, ela vem quando você dá o primeiro passo. A motivação é o contrário. Quando você faz algo, vem a motivação. Porque quando você faz algo que está dando resultado, ali já vem a vontade de fazer mais. Então você diz assim, eu preciso de motivação, faça alguma coisa. Beleza? Então, fica esse vídeo aí. Senta o dedo no like, compartilha com seus amigos, para que o algoritmo do YouTube entenda que esse vídeo é relevante e entregue para mais pessoas. Meu nome é Maurício Messena e vamos ser imparável.